Once again. Tem gente que não gosta de contar suas histórias. Eu gosto de ter história para contar. O meu pai falou que nos anos 60 foi uma época de muita fome mesmo lá no Ceará. Foi uma seca medonha. E aí o meu pai, ele contou para nós que um dia ele ia na estação de trem, não é? Naquela linha do trem, andando em direção a um sítio bem longe dali, chamado Caiçara. E ele estava com tanta fome, mas tanta fome, já tinha dias que ele não comia direito. Ele, quando encontrava um mandacaru pela estrada, ele cortava um pedaço, comia a parte de dentro do mandacaru. Sabe o que é mandacaru, né? Parecido com cacto, é da família do cacto, comida de boi. E o meu pai comia uns pedaços daquilo para poder sobreviver. Foi um tempo muito difícil, um tempo de muita fome mesmo, falta de água, falta de comida. E meu pai falou que um dia ele ia andando em cima dessa linha do trem, aí, lá em cima aí tinha um lugar que era uma ponte bem grande, era o lugar onde o trem passava. Ai, já andei muito de trem na minha vida. O meu pai me falou, né, contou a história lá para umas pessoas pra gente lá. Um dia ele estava com tanta fome, andando por cima dessa linha, tanta fome, tanta fome. Aí ele disse que o trem, ele estava se aproximando, e dava para sentir nos trilhos o tremor do trem. Meu pai já conhecia ele é acostumado demais a andar por ali. E o trem vinha muito distante, ele já começava a sentir que a linha do trem estava tremendo, estava dando aquele movimentozinho, ficando um pouquinho quente. Aí ele já começou a correr, porque dentro daquela ponte ali os ferros do lado e do outro, ele tinha que correr por cima daquelas pontes. Embaixo dava para ver o chão lá, se tivesse água, era um rio ou um açude por baixo, mas estava tudo seco. E ele começou a correr bastante de uma ponta a outra para sair de entre aquela ponte, né, que era porque ele não tinha como sair, como escapar dali, porque era muito alto lá embaixo. E ele saiu correndo. Ele disse que quando correu, vocês não acreditam, um palhaço daquele de perna de pau, sabe? Vinha correndo atrás dele, correndo. E ele olhava pra trás e aquele palhaço todo pintado com aquelas roupas coloridas e a perna de pau enorme, altão. E o papai correndo pra sair, pelo menos de dentro daquela ponte, porque quando saísse dali, aí já tinha terra do lado e do outro pra ele correr pra mais distante da linha do trem, não é? E ele correndo, e aquele palhaço de perna de pau correndo atrás dele, correndo. E ele disse que o palhaço corria tão forte que passou por ele, o palhaço abriu aquelas pernas de pau enorme e papai ficou por baixo das pernas do palhaço. O palhaço passou por cima e saiu correndo na frente, e agora já não estava vindo correndo atrás dele, estava na frente, mas o papai disse que não viu mais nada. O palhaço sumiu, desapareceu, e graças a Deus meu pai chegou naquele espaço onde não tinha mais, como é que eu digo, atrapalhos de ferro do lado e do outro, porque era uma ponte, né? Ele já podia correr para a distância da linha do trem, e foi um alívio para ele, para poder se proteger do trem, não é? E o meu pai, ele disse, aquilo ali ele chamava de miragem, ele disse, foi uma miragem. Aquele palhaço de perna de pau não existia, mas eu estava com tanta fome, não sei como é que eu consegui, ele falou, atravessar toda aquela ponte, correr tanto e tão rápido, com uma fome tão grande como eu estava sentindo. Então ele diz, acredito que Deus que fez aquilo, porque eu me distraí tanto correndo. Ele falou, tadinho, correndo com medo para fugir daquele palhaço de perna de pau, que eu acabei conseguindo chegar com mais velocidade lá do outro lado. É isso. Meu pai contou essa história na época dos anos 60, quando a fome atacou o Nordeste, fome e sede. Meu pai tinha história para contar e me contava também as histórias dele.